Olá, queridos irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, nas suas casas, com as suas familiares, com saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, que todos estejam bem. Esse é o meu maior desejo, que vocês possam, nesse período de quarentena, atravessar esse período ilesos, saírem fortalecidos. Isso que seria a minha grande alegria e meu grande desejo para todos. Então, amados, hoje nós temos trabalhado com as verdades espirituais. E a principal verdade espiritual é que nós estamos sendo transformados. Como cristãos, existe um processo de transformação em nós, um processo que está em curso, né? A cruz do Calvário, a ressurreição de Cristo, possibilitou que esse processo acontecesse em nós. O Espírito Santo está nos transformando, usando a palavra de Deus para fazer essa obra, né? Então, essa palavra de Deus, ela traz em si o DNA de Deus. Olha que coisa fantástica, irmãos. Esse DNA de Deus está sendo implantado em mim e implantado em você. E é sobre isso que eu queria falar nessa tarde com vocês. Convidá-los aí novamente a gente entrar nessa epístola tão linda, tão maravilhosa, a epístola de São Pedro, lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, no verso, olha só, a partir do verso 21, que diz assim para a gente. Perdão, desculpe, a partir do verso 23, né? Fala assim: agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, para amarem sinceramente os irmãos, amem intensamente uns aos outros com coração puro. Reparem, Pedro está falando aqui nesse verso que nós estamos sofrendo um processo de purificação. Então, na mente de Pedro, que era um judeu que vivia nos tempos bíblicos ali, na Palestina bíblica, na região em Israel, na região de Jerusalém, o judeu, ele tinha a prática de fazer banhos ritualísticos e para ele poder ir ao templo. Então, nesse banho, eles consideravam que o mergulho nesse banho, de onde veio a cerimônia de purificação, de onde veio o batismo cristão, né? Esses banhos, essas imersões que eram feitas em tanques de água públicos, né? Eles tomavam esse banho para se sentir purificados e entrarem no templo. Para vocês terem uma ideia, ali ao redor do templo em Jerusalém, do Monte do Templo, haviam cerca de 100 piscinas ou 100 tanques d'água que os judeus tomavam esses banhos. Os rituais de purificação, eles estão previstos lá no livro de Levítico, no capítulo 14, no capítulo 15. E eles consideravam que quando tomassem esses banhos, eles eram purificados e aí poderiam buscar a presença de Deus. Nos tempos de Jesus, nós vemos algumas dessas piscinas públicas, onde Jesus fez alguns milagres. Tem o famoso tanque de Siloé, né, que aconteceu alguns milagres de Jesus. Agora, reparem, queridos, o que o apóstolo Pedro está falando aqui, que a verdadeira purificação não é uma purificação que deriva de um banho de água ou de um mergulho dentro de uma piscina d'água que vai nos purificar. Ele fala que a verdadeira purificação é algo que está acontecendo dentro de nós. É algo que acontece de forma invisível, mas que é um processo contínuo. É uma obra que o Espírito Santo vai fazendo em nós, e Pedro diz, pela obediência à verdade. À medida que a gente obedece à verdade, o que é a verdade? A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, essa obra vai tendo uma ação dentro de nós e o Espírito Santo vai fazendo uma obra de purificação em nós. E uma das características, irmãos, mais notáveis de uma pessoa que está sendo transformada pelo Espírito Santo, eu considero talvez a característica mais sofisticada que um ser humano pode desenvolver.
e que Jesus tinha isso no máximo na sua personalidade. Jesus era uma pessoa tolerante. A tolerância é uma característica extremamente sofisticada. E eu considero, talvez seja a característica mais difícil que o Espírito Santo tem para implantar em nós. É muito mais fácil você adquirir cultura, conhecer, ler bastante livros, ou então adquirir nível de conhecimento científico tremendo. Você pode fazer cursos de graduação, de mestrado, de doutorado, pós-doutorado. Você pode fazer diversas faculdades. Enfim, você pode ser uma pessoa que estuda e adquire um conhecimento científico. Por mais complexo que isso seja, não se compara a você adquirir a capacidade de ser tolerante. A capacidade de ser tolerante faz você ser uma pessoa mais compreensiva, faz você ser uma pessoa mais aberta, mais paciente com o seu próximo, mais tolerante. O contrário, infelizmente, é o que acontece em muitas pessoas que se dizem religiosas. Elas tendem a ser intolerantes. E o que é uma pessoa intolerante? É uma pessoa rígida, é uma pessoa implacável, é uma pessoa crítica, é uma pessoa julgadora, que aponta o dedo para as falhas, para os pecados do próximo. É uma pessoa que não tem paz nem com os outros, nem consigo próprio. Tem coisa mais agradável, queridos, que você conviver com uma pessoa que é tolerante? Repare, Jesus, a palavra diz que quando amanhecia o dia lá em Jerusalém, multidões corriam para ouvi-lo pregar, porque elas queriam estar perto de Jesus, porque Jesus exalava a tolerância. E uma das características que a tolerância faz, ela transforma a gente em pessoas pacificadoras. E o próprio Jesus diz nas bem-aventuranças: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O tolerante é uma pessoa que promove a paz. O tolerante é avesso à violência. O tolerante, como é que eu posso dizer para você? O tolerante, ele é uma pessoa tão agradável, porque ele é uma pessoa compreensiva, é uma pessoa que dá vontade de você abrir o coração para essa pessoa, porque ela não vai te julgar. Agora, a intolerância, ela está muito ligada com a religião, irmão, infelizmente. Não sei se os irmãos viram, essa semana que nós estamos vivendo aconteceu algo extremamente triste. E esse algo talvez não tenha sido muito divulgado na imprensa, mas eu infelizmente tomei conhecimento e foi uma coisa que me chocou muito. Existe um programa na emissora Record chamado Cidade em Alerta, não sei se vocês conhecem. Eu não vejo esse programa, mas eu estava vendo uma reportagem e parece que nesse programa há uma ênfase muito grande em crimes, em mostrar pessoas que cometem crimes, etc, etc. E o locutor, ele vai levando o programa para um clímax, onde ele mesmo faz um julgamento da pessoa, daquele possível infrator ou daquele possível criminoso, sem mesmo aquele homem ter passado pela justiça. E nesse programa, essa semana, parece que havia lá em São Paulo uma pessoa que teoricamente tinha cometido algum tipo de crime muito ruim. E ele mostrou essa pessoa na televisão, cobriu assim levemente o rosto dela, mas ficou falando sobre aqueles possíveis crimes que ele tinha cometido. Enfim, esse programa parece que foi visto por alguns vizinhos. E esses vizinhos se uniram e mataram aquela pessoa. Reparem, irmãos. Olha quantos elementos demoníacos nós temos presentes aí. Primeiro, a intolerância. Segundo, fazer justiça com as próprias mãos. Algo que Deus abomina, porque a justiça vem de Deus. Quando você faz justiça com as próprias mãos, você está replicando o mal, você está se tornando semelhante ao mal e sendo uma pessoa maligna. Mas o que mais dói
é que esse programa foi pela TV Record. A TV Record é uma emissora que foi criada com os dízimos dos fiéis da Igreja Universal. Então, reparem como é que a coisa vai ficando de um nível tão deturpado. Olha como a intolerância pode causar coisas extremamente perversas e violentas, irmãos. E isso é completamente o oposto do Evangelho. Jesus fala para os seus discípulos, falou para Nicodemos e fala nos Evangelhos que a mudança precisa acontecer de dentro para fora. Arrependei-vos significa mudança de mente, né? E crede no Evangelho, e buscai o reino de Deus. Então, esse ritual que o judeu fazia, mergulhando na água para ser purificado, Jesus diz que isso seria feito pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E ele iria nos transformar. Ele ia nos tornar pessoas tolerantes, o oposto desse episódio que eu acabei de relatar a vocês. Cristo, amados, ele foi uma pessoa que chegou ao auge do seu ministério, na última semana antes dele ser traído, ele chegou no auge do seu ministério. Ele era uma pessoa amada por multidões. As pessoas se acotovelavam, atropelavam umas às outras. Multidões iam ouvi-lo. Ele, quando entrou em Jerusalém, montado naquele jumentinho, multidões colocaram suas vestes para ele passar. Então ele chegou num ponto onde ele era sumamente exaltado. E o que acontece quando um ser humano é muito exaltado? A tendência é que, quanto mais admirado você seja, mais você tem a distância de ficar distante dos seus admiradores. Você tenta manter uma parede de isolamento ali, né? Isso é normal, basta você ver as grandes estrelas do cinema, da música, etc. Os imperadores romanos, eles tinham tanta necessidade de serem exaltados que eles obrigavam as pessoas a exaltarem ele, usavam até de violência para isso. Mas Jesus, no auge da sua fama, naquela última semana dele, ele ali durante a ceia do Senhor, né, naquela quinta-feira santa, na noite que ele foi traído, ele pega uma bacia, ele se reclina e ele vai lavar os pés daqueles 12 discípulos, homens rudes, os pés talvez sujos de barro, de pó, e ele vai lavar o pé de cada um dos seus discípulos. É algo que só os escravos faziam. É uma cena tão impressionante, porque ela, ao mesmo tempo, é uma cena corajosa, porque mostra uma pessoa despojada de qualquer tipo de vaidade. Jesus, através de um gesto tão silencioso daquele, ele demonstra uma eloquência inacreditável. Os imperadores gostavam que as pessoas se prostrassem aos seus pés e considerassem eles divinos. Olha o contraste. Ali nós estamos vendo, na cidade de Jerusalém, o próprio Deus encarnado se curvando aos pés daqueles homens. Olha que contraste, irmãos. A palavra de Deus diz que quer transformar, que o objetivo da palavra, o objetivo do Espírito Santo estar no mundo é transformar os seres humanos. Uma operação sobrenatural, um novo nascimento. É uma limpeza de alma, é uma purificação de alma, que é feita, Pedro está falando, que Pedro vai falar agora para nós, você permite que eu leia o versículo seguinte, que é o versículo 23, ele fala, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Reparem, a palavra de Deus, ela vem fazer essa obra dentro de nós. Mas só a palavra em si não faz essa obra. Porque quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus. Ele usa a palavra. Por isso que a palavra de Deus é chamada de espada do Espírito. Ela penetra fazendo separação entre alma e espírito, juntas e medulas,
assim como fala o livro de Hebreus. Então, é algo que vai trazendo o DNA de Deus, né? E vai mostrando a gente, e vai nos transformando. Quando a pessoa só conhece a palavra, mas a ação do Espírito não está presente, não há conversão. Ela se torna uma pessoa religiosa, mas não se torna um cristão. Judas, 3 anos ouvindo a própria palavra encarnada, que era Jesus. A palavra que se fez carne, não se converteu. Os discípulos, nenhum deles se converteram. Só foram se converter depois do Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e transformou todos eles, inclusive o autor dessa carta. Então, essa obra, que é uma obra que, por isso que Jesus fala, vocês já estão sendo limpos pela palavra que eu tenho proferido. É obra que vem no coração humano. Porque quando o homem caiu, irmãos, o coração do homem se tornou um coração maligno. A natureza de Lúcifer, a natureza de Satanás, entrou dentro do coração humano. E ele teve 4 tipos de rupturas. A primeira ruptura foi com Deus. Ele se escondeu de Deus. A segunda ruptura que ele teve foi uma ruptura psicológica, emocional. Ele passou a sentir medo. A terceira ruptura que ele sofreu foi com o seu próximo. Ele passou a acusar Eva. Ele passou a pegar a responsabilidade dos seus atos e jogar para os outros. O homem fez isso. E a quarta ruptura que o homem sofreu foi contra a natureza. Foi contra a criação. O homem se tornou um predador da natureza. E nós estamos vendo o Covid como exemplo disso aí. Então, queridos, reparem só. Essas 4 rupturas, o Espírito Santo vem sobre nós, usando a palavra de Deus, e faz essa obra de dentro para fora. O cristão precisa sofrer isso, essa transformação. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, que ele fala, o meu homem exterior, esse que você está vendo aqui, por exemplo, esse Wagner que você está vendo aqui, tem 64 anos. Ele está num processo, infelizmente, num processo de corrupção. Eu estou envelhecendo. Daqui, quanto tempo eu ainda tenho de vida, eu não sei. Não sei. Pertence ao Senhor isso. Mas eu caminho para a destruição. Ele fala, o nosso homem exterior caminha para a destruição, caminha para a morte. Mas o verdadeiro Wagner, o espírito que foi recriado dentro dele, não, se renova a cada dia, por meio da palavra. Então, por mais, isso é muito legal, por mais, querido, que eu seja uma pessoa egoísta, por mais que eu seja uma pessoa cheia de defeitos, por mais que eu seja uma pessoa grosseira, que eu seja uma pessoa que peca muito ainda, eu estou sendo transformado. De fé em fé, eu vou me aproximando um pouquinho de cada vez da imagem de Jesus Cristo. Eu e você. Nós estamos nesse processo de transformação. Então, qual deveria ser a nossa oração, tendo em vista que ele está falando aqui da palavra? Eu acho que o mais certo, irmão, é sermos pessoas insatisfeitas conosco mesmo. Porque quando você acha que já chegou no top, que você já é um cara gente boa demais, já é uma pessoa muito santa, meu irmão, é sinal que você está muito longe ainda daquilo que Deus quer transformar, porque aquele que se exalta será humilhado, irmãos. Mas aquele que se humilha diante de Deus será exaltado. Nós estamos muito longe daquilo que Deus gostaria que nós tivéssemos. Mas estamos melhores a partir daquele primeiro dia que o Espírito Santo passou a viver em nós. Então, a oração que eu deveria fazer seria uma oração, Senhor, me muda. Me ajuda a mudar. Me ajuda a ser uma pessoa melhor, um marido melhor, um pai melhor, um professor melhor, um amigo melhor, um trabalhador melhor, enfim. E aí, nesse verso 23 que ele está falando, ele fala aqui de 2 sementes. De 2 sementes. Uma semente que é perecível. Que semente que perecível é essa? É a semente humana. É o sêmen humano, é o espermatozoide humano. Fecunda um óvulo
nasce um bebezinho, e aquele bebezinho vai se desenvolvendo no ser humano, mas esse ser humano caminha para a morte. É isso que ele vai falar no verso seguinte aqui para a gente, ó, quando ele cita Isaías capítulo 40, aqui no verso 24. Pois toda a humanidade é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. E cai... Perdão, queridos, perdão. E cai a sua flor. Acho que a Siri está falando sozinha aqui. E cai a sua flor. Quer dizer, nós estamos num processo perecível. Nós estamos num processo de decomposição, não tem jeito. Não temos como evitar isso. Pegar um retrato meu de 20 anos atrás, já vê que eu sou muito diferente do que eu sou hoje. Então, ele está dizendo, assim caminha a humanidade. A humanidade caminha para a morte. Mas, aí ele fala, a palavra de Deus é a semente de Deus. Ela carrega o DNA de Deus. Então, ela é poderosa para cada vez mais nos regenerarmos. Então, reparem, queridos, eu estou num processo de transformação. E a coisa mais saudável nesse processo é que eu e você façamos um autoexame. É que a gente passe a olhar para dentro de nós mesmos. Olhar para nós mesmos e ver, olha, gente, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Tem muita faxina que precisa ser feita aqui dentro. Tem muito lixo que precisa ser varrido para fora. Tem muita coisa que precisa ser purificada, que nem o judeu descendo na água lá do tanque de purificação. O rei Davi, um exemplo magnífico para mim e para você nisso, o profeta Natan chega para ele e fala, olha, você é um homem segundo o coração de Deus. E da sua linhagem virá o Messias, que é mais honra do que essa. Davi fica tão feliz com isso, Davi se dirige ao templo, se dirige lá diante de Deus, agradece, se prostra no chão, fala, Senhor, eu não mereço isso, que coisa linda. Mas ele vai escrever o Salmo 139, onde ele fala, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, porque a nossa capacidade de fazer maldades é muito grande. Na mente de Davi está lá o adultério que ele cometeu com Batseba. Aquele adultério, aquele momento de prazer que ele teve com aquela mulher, que era esposa do general mais fiel que ele tinha, Urias, gerou uma bateria de tragédias. A morte de Urias, a morte do filho que ele vai engravidar de Batseba, a morte de 2 filhos dele, um incesto com violência, uma guerra civil. Quer dizer, repare, foram vários acontecimentos de um simples momento de prazer, de um adultério, trouxe uma bateria de tragédias na vida da pessoa. Então, Davi está consciente do poder terrível dessa capacidade que nós temos de pecar, de fazer o mal. Então, é isso que a gente precisa entender, queridos, que nós precisamos. O antídoto para isso é que a gente desenvolva dentro de nós uma capacidade de tolerância, uma capacidade de sermos pessoas perdoadoras, pacificadoras. Porque, olha só, se o seu casamento não está bom, se os seus relacionamentos não andam bom na sua família, com seus cônjuges, com seus filhos, eu te garanto, irmãos, se você mudar, todos ao seu redor vão experimentar mudanças para melhor. Ah, mas é minha esposa que é assim, meu filho que é assim. Mude você primeiro, para você ver como sua esposa vai mudar, seus filhos vão mudar. A mudança tem que começar conosco, queridos. Conosco. Por isso que Pedro está falando aqui no verso 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi anunciada. É isso que eu estou anunciando para você, querido. Palavra de Deus. Que essa palavra, que o Espírito Santo, essa é a minha oração, pegue essa palavra e transforme você e transforme a mim. Eu sou o principal beneficiado. Quando eu sento aqui de frente a essa câmera de vídeo para mandar essa mensagem para você, eu estou sendo beneficiado.
e que essa palavra faça que nossos relacionamentos mudem. Acho que a missão mais importante do Espírito Santo é transformar a gente em pessoas tolerantes, em pessoas que têm uma grande capacidade de serem compreensivas, de serem abertos, de serem pessoas pacientes com o seu próximo, ouvir mais a voz do Espírito, ver que nós precisamos mudar muitas coisas. Às vezes, as pessoas que nos relacionamos, nossos cônjuges, pessoas da nossa família, são nossos espelhos. Às vezes, eles podem falar palavras duras para nós, mas que são verdadeiras. Essas podem até doer, mas como diz a Bíblia, o justo diz: fere-me e será um favor, porque é uma oportunidade que eu tenho de ser transformado. É isso, queridos. Esse é o processo de regeneração do espírito. Quando a gente vê, como eu citei esse exemplo agora desse programa de televisão, quando a gente vê o fundo religioso causando morte, causando destruição, mostra como o Evangelho de Cristo está longe disso. Como nós precisamos do verdadeiro Evangelho, como nós precisamos da verdadeira Palavra de Deus. Então essa é a minha oração, que nós possamos ser regenerados cada dia mais pela Palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, irmão. Que você tenha um resto de semana maravilhoso, uma semana abençoada, com muita alegria na sua família, na sua casa. Deus te abençoe.